Alguns chamam de fim, outros de derrota absoluta. Mas no tribunal do invisível, o que o mundo vê como ruína, o Criador chama de processo. Imagine o cenário, o temido deserto, onde o vento não sopra para refrescar, mas para carregar o cheiro do que foi consumido. Ali, sentado sobre o pó frio e as cinzas do seu próprio legado, está um homem. Não apenas um homem, mas um monumento à dor. Jó, ele perdeu o que o dinheiro compra e o que a alma estima. Perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu o conforto do silêncio, agora preenchido pelas vozes de acusadores que vestem máscaras de amigos. O que acontece quando o céu se fecha e o único som que você ouve é o bater da própria respiração ofegante? Por que o justo é lançado ao fogo enquanto o ímpio banqueteia na varanda? O mistério da dor é o peso que esmaga o menino, mas é o mesmo peso que forja o homem. Jó não está apenas sofrendo, ele está sendo processado. Ele está no centro de um conflito que atravessa as dimensões do tempo e do espaço, uma aposta entre a fidelidade e a conveniência. Mas o silêncio de Deus está prestes a ser quebrado, não por uma explicação mansa, mas por uma tempestade de soberania. Você já se sentiu assim? Como se estivesse gritando para um teto de bronze? Como se cada oração fosse um eco vazio voltando para te assombrar? A vida de Jó nos ensina que o caos não é a ausência de ordem, é apenas uma ordem que ainda não compreendemos. Ele buscou respostas na razão, nos amigos, na justiça própria. Mas o que ele realmente precisava não era de um porquê, ele precisava do quem. Ele precisava encarar o autor da vida face a face. E no momento em que a última gota de seu orgulho evaporou, o turbilhão surgiu. O chão tremeu, as nuvens se abriram, e a voz que sustenta as galáxias finalmente ecoou sobre as cinzas, mudando o destino daquele homem e de todos nós para sempre. Acompanhe agora o encerramento desta saga, onde a redenção não é apenas um prêmio, mas a coroação de uma alma que aprendeu a ver Deus na escuridão. O conflito que Jó enfrenta não é apenas externo. As feridas em sua pele são apenas o reflexo de uma batalha muito mais profunda que ocorre nos porões de sua alma. Por dias e noites, ele foi bombardeado pela lógica fria de homens que acreditavam ter Deus dentro de uma caixa teórica. Eles diziam: se você sofre, é porque pecou. Mas Jó sabia que sua integridade era real, e é exatamente aí que o dilema se torna insuportável. Como confiar em um Deus que parece permitir que a injustiça prevaleça? Como manter a fé quando o Criador se torna o seu acusador silencioso? O conflito cresce à medida que Jó percebe que sua justiça própria não é suficiente para explicar o mistério da existência. Ele não está mais lutando contra a perda dos seus bens ou da sua saúde. Ele está lutando contra a ideia de que sua vida não tem propósito. A tensão atinge o seu ponto de ebulição. O sofrimento de Jó não é apenas uma prova de resistência física, mas uma forja de caráter. Ele está no limite da sanidade, onde a dúvida sussurra que Deus o abandonou. Mas é justamente no ápice dessa agonia, quando o homem chega ao fim de si mesmo, que a solução divina começa a se desenhar. Não como um alívio imediato, mas como uma confrontação esmagadora. Deus não responde às perguntas de Jó com explicações, mas com mais perguntas. Ele pergunta onde Jó estava quando as fundações da terra foram lançadas. Ele pergunta se Jó pode comandar as estrelas ou dar ordens à luz da manhã. É um choque de realidade que destrói qualquer resquício de arrogância. O menino que buscava explicações morre para que o homem que contempla a soberania possa nascer. Então, diante da majestade que faz os montes tremerem, Jó finalmente compreende. Não há mais debates. O capítulo final desta saga começa com um reconhecimento que ecoa por toda a eternidade. Ouça agora as palavras que mudaram o curso da história de um homem e que devem mudar a sua. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não compreendia.
Ouve, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A resolução aqui é absoluta e devastadora para o ego humano. Jó não recebe seus filhos ou sua riqueza de volta no momento em que reclama, mas no momento em que se rende. A redenção começa com um ato de humildade que desafia a lógica do mundo, o arrependimento no pó. E o Senhor, vendo a transformação daquela alma, não para por aí. Ele repreende a falsa sabedoria dos amigos de Jó e coloca sobre os ombros daquele homem ferido a responsabilidade de interceder por eles. E aconteceu que enquanto Jó orava por seus amigos, por aqueles que o magoaram, que o julgaram e que o desprezaram, o Senhor mudou a sorte dele. A mão que permitiu a ferida agora derrama o óleo da cura. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, devolvendo-lhe em dobro tudo o que a tempestade havia levado. Mas a maior vitória não estava nos currais cheios ou na nova família. A vitória inesquecível estava naquelas 5 palavras: meus olhos agora te veem. A restauração de Jó não é um convite ao conforto, mas um chamado à maturidade. O que o mundo espiritual testemunhou naquelas cinzas foi o nascimento de um homem que não mais se move pelo que recebe, mas por quem ele conhece. Existe uma lição brutal e libertadora que separa o menino do homem espiritual. O menino exige que Deus explique o sofrimento, enquanto o homem se cala diante da majestade de quem governa o sofrimento. A maturidade bíblica começa no exato momento em que o eu é destronado e o Criador assume o seu lugar de direito. Muitos buscam o final do capítulo 42 para reivindicar o dobro de bens, mas poucos estão dispostos a atravessar o arrependimento do versículo 6. A verdadeira vitória não está no acúmulo de gado ou na saúde restaurada, mas na visão límpida de um Deus que não pode ser impedido. A vida espiritual exige a prudência de quem sabe que o tempo na terra é um sopro, uma preparação para a eternidade que nos aguarda. O homem que deseja agradar ao Messias entende que a santidade é forjada no fogo da adversidade e não na facilidade da bonança. Não se engane, a ansiedade e o desespero são frequentemente os sintomas de um coração que ainda tenta ser o senhor do próprio destino. Quando o homem se submete à Bíblia, ele descobre que a honra não é buscada, ela é o resultado natural de uma vida de obediência silenciosa. Jó não foi honrado porque gritou mais alto por seus direitos, mas porque mesmo no pó manteve sua integridade e reconheceu sua insignificância diante do Todo-Poderoso. É esta a postura que o céu respeita, a reverência que precede a exaltação. Olhe para as cicatrizes da sua alma não como marcas de derrota, mas como o selo da sua libertação da amargura. O ponto de inflexão de Jó não foi um discurso teológico, foi uma oração de perdão. Existe um processo de cura que muitos ignoram. A alma permanece em cativeiro enquanto retém o pecado da falta de perdão. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Pense nisso. Aqueles que o feriram, que o caluniaram e que zombaram de sua dor, tornaram-se o alvo de sua intercessão. O homem espiritual não se vinga, ele intercede. Ele não se amarga, ele se santifica. A amargura é o veneno que o menino bebe esperando que seus inimigos morram, mas o homem derrama esse veneno aos pés da cruz e escolhe a liberdade do espírito. A cura pós-trauma exige que você levante as mãos para abençoar quem tentou te destruir, provando que o seu Deus é maior do que a ofensa recebida. Esta é a redenção que o mundo não compreende, uma vitória que não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma aliança inabalável com o Messias. Jesus Cristo, o Jó perfeito, enfrentou o silêncio do Pai na cruz para que o seu silêncio hoje não fosse de abandono, mas de preparação. Ele é o centro de toda a história de superação. Sem ele, a resiliência é apenas esforço humano. Com ele, o sofrimento se torna o útero da glória eterna.
A vitória que buscamos não é apenas sobreviver a este mundo, mas chegar ao fim da carreira tendo guardado a fé, sabendo que a morte não é o fim, mas o portal para a verdadeira vida. A ressurreição é a nossa garantia de que nada do que é feito para Deus é em vão. Portanto, levante-se do pó das suas lamentações. Pare de agir como um menino que se assusta com a tempestade e comece a marchar como um homem que confia no capitão da sua salvação. O caminho da verdade bíblica é estreito e exige renúncia. Exige o abandono de ídolos materiais e a busca incessante pela vontade do Pai. Se a sua vida hoje parece um amontoado de cinzas, saiba que é sobre as cinzas que Deus gosta de escrever seus maiores decretos. Seja forte e corajoso, não por causa da sua força, mas porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. A soberania de Deus não é um conceito para ser discutido, é uma rocha para se descansar. O fim de todas as coisas se aproxima, e o que restará não serão as riquezas que Jó recuperou, mas o caráter que ele forjou no deserto. Valorize o que é eterno. Busque a santidade que ninguém vê. Honre ao Criador com o seu silêncio e com a sua oração. O Messias voltará para buscar não aqueles que tiveram uma vida fácil, mas aqueles que, em meio ao fogo, não negaram o seu nome. Que a sua história não seja lembrada pela dor que você carregou, mas pela forma como você glorificou a Deus enquanto a carregava. Porque no fim, quando as cortinas do tempo se fecharem, a única coisa que importará é se os seus olhos realmente o veem. Descanse na verdade absoluta. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado na vida daquele que se rende. A vitória já foi conquistada no Calvário. O resto é apenas o tempo necessário para que a glória de Deus se manifeste na sua restauração. Permaneça firme, permaneça santo, permaneça nele. O Redentor vive e, por fim, ele se levantará sobre a terra para selar a vitória definitiva de seus escolhidos. Que esta palavra não seja apenas ouvida, mas gravada nas tábuas do seu coração, transformando cada lamento em um cântico de triunfo espiritual. Amém.